Os evangélicos usam muito a palavra propósito. Irmão, você precisa firmar um propósito com Deus. Essa maneira de pensar não é correta. Não somos nós que temos que estabelecer um propósito com o Yah, o Deus Criador. É Ele que estabelece um propósito com cada pessoa que Ele escolhe. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Yah e que são chamados segundo o propósito dele. Cada vez que Yah, Deus Criador, atrai um eleito para si, ele já tem um propósito traçado para essa pessoa. O nosso papel perante o Deus Criador não é decidir o rumo da nossa vida, é apenas obedecer. Nessa passagem de texto, Paulo está ensinando aos fiéis de Roma que Yah, Deus Criador, usa tudo quanto é tipo de situação para beneficiar aqueles que ele chamou, aqueles que ele escolheu. E ele faz isso de acordo com o propósito dele. O propósito é dele, não nosso. A palavra propósito, no dicionário, significa objetivo ou finalidade. Em sua raiz grega, propósito é proposto, pré-colocado. Aquilo que foi colocado previamente, foi colocado com antecedência. E como o Projeto Reina sempre diz, tudo que Yah, Deus Criador, faz tem uma lógica e um objetivo específico, que às vezes só ele sabe qual é. No texto de Atos, referente ao chamado de Paulo, Ananias disse a ele: o Deus de nossos pais te escolheu previamente para você ver o justo, Machia, e ouvir a voz dele, para ser testemunha dele. O propósito de Yah com Paulo era esse. Ele foi chamado para ser uma testemunha pessoal do ungido de Deus perante os povos não judaicos. Não foi Paulo que traçou esse propósito. Não foi ele que inventou isso. Foi Deus quem traçou esse propósito para ele, antes de chamar ele. Inclusive, por isso mesmo que quando Yeshua apareceu para ele, o texto bíblico diz que ele falou assim: dura coisa para você recalcitrar contra os aguilhões. Quando ele diz duro é para você recalcitrar contra os aguilhões, ele está dizendo: não tente resistir ao propósito que eu estabeleci para você. Tudo que Yah, Deus Criador, faz tem um propósito previamente traçado por ele. Eu não tenho que inventar nada para agradar a Deus e nem traçar propósito nenhum para a minha vida. Porque a parte que me cabe, como fiel, é obedecer o que Ele propõe. E isso está até muito bem explicado no texto de Deuteronômio 28. Se você se preocupar em guardar tudo que eu te digo, será bem-aventurado. Será bem-aventurado na cidade, no campo, bendito será o fruto da tua mão, tudo irá bem para você. E ela vai te guardar disso, daquilo. O propósito é isso. E ela está dizendo, se você tiver preocupação de obedecer a minha lei, você vai ser bem-aventurado em tudo. Isso é um propósito, é um objetivo. Propósito significa isso, finalidade, objetivo. E toda vez que você mesmo tenta definir um propósito diante de Deus, é como se você estivesse tentando usurpar a função que é dele. Não existe isso do ser humano criar um propósito. As coisas não funcionam assim. O propósito é sempre Deus que cria, o chamado é dele, a escolha vem dele. O objetivo da minha caminhada perante ele nasceu de quê? A minha caminhada com ele nasceu da razão dele ter me escolhido e ter me chamado. Eu nem sabia que um dia ele ia me chamar para andar com ele. O propósito é sempre de Deus, sempre dele. Se você tem consciência de que está com o Yah, Deus Criador, porque ele te chamou, é porque ele já sabe em que ele te quer atuando para ele. Você entende isso? O chamado parte de quem? O chamado sempre parte dele, do Deus Criador. O reino de Deus é dele. O chamado é dele e o reino é dele. E ninguém melhor do que ele para saber o que ele quer de mim e de você. Por isso o Projeto Reina te diz, não tente criar um propósito para ele realizar. Não é assim que funciona. Antes, busque bastante a manifestação da vontade de Deus na sua vida, para descobrir o que é que ele realmente quer de você. É assim que se aprende a fazer a vontade dele. Pois Yeshua já disse, nem todo mundo que me chama de Senhor entrará no reino, mas apenas aquele que faz a vontade do meu